A Cabeça de Séneca, de Paulo Bugalho, é o livro que hoje sugerimos. Trata-se do romance vencedor do Prémio Literário Revelação Agostina Bessa Luís 2010. Este prémio foi instituído em 2008 pela Sociedade Estoril Sol, no quadro das comemorações do cinquentenário do grupo. A Cabeça de Séneca é publicado pela Gradiva. Este é de facto o primeiro livro publicado, mas não é o primeiro que escrevo. Eu escrevo livros talvez desde os 20 anos de idade e tenho escrito com regularidade. Tenho vários romances escritos antes deste e depois. Este romance sai no contexto do prémio, foi galardoado com o Prémio Agostina Bessa Luís, Prémio Revelação, e é nesse sentido que o livro é agora publicado. O livro tem uma estrutura moderna, no sentido em que em que há uma mistura de planos temporais. O livro passa-se muito a partir do ponto de vista do personagem, dentro da cabeça de cada um dos personagens. Há uma ação que é simples, mas que vai sendo interpenetrada pelo passado e por aquilo que os personagens vão pensando. E nesse aspecto é um romance moderno, tem uma estrutura moderna, mas tem a sua inspiração em modelos antigos, da Roma Antiga e modelos clássicos. E no fundo tenta fazer essa interpenetração, essa mistura entre a modernidade e a antiguidade, tentando mostrar que esses valores ainda estão vivos, que ainda existem, que fazem parte da nossa vida e que poderão, se calhar, informar a nossa vida em relação àquilo que se vai passando e mostrar-nos alguns caminhos. O Pedro é talvez um personagem que poderíamos definir como tendo um excesso de passado. É filho, provém de uma família aristocrata, uma família importante, rica, com uma longa história e com uma influência na história do país, e vive um bocadinho acossado por esse passado, sente-se um bocadinho incomodado por todo esse peso de história que, no fundo, de certo modo, predetermina a sua existência e aquilo que fará. Acabou o seu curso e está agora a escolher um caminho profissional, e está nessa fase de dúvida. A Lídia é, pelo contrário, uma personagem que se pode definir por falta de passado. Ela passou a sua infância no Monte, no Alentejo, Monte esse que desapareceu na sequência do 25 de Abril, e o pai morre pouco tempo depois e, no fundo, ela perde o seu passado, perde essa ligação, perde a sua infância. E isso determina as suas dúvidas. Está no momento em que começa a história a escrever uma tese sobre Séneca, e daí também o título do livro, que é uma personagem com uma moralidade um bocadinho ambígua e cuja biografia também é mal conhecida, e de certo modo enquadra-se dentro da história de Lídia e das suas dúvidas em relação ao passado. O terceiro personagem é Paulo, é um amigo, um grande amigo de Pedro, e o livro trata um bocadinho dessa amizade, daquilo que são os meandros da amizade masculina. E tem uma grande admiração por esse amigo. Apresenta-lhe Lídia, e esse encontro inicia uma espécie de um triângulo amoroso que, ao longo do livro, iremos perceber que se vai alterar bastante. Paulo é uma pessoa de letras e está de início convencido que irá escrever boa poesia, e que, ao longo do livro, vai percebendo que, se calhar, a sua vocação é escrever romances. O enredo é uma coisa importante numa história. Tem que haver uma história, tem que haver um enredo por trás, as pessoas têm que ter o interesse que temos em ler um livro é muito saber o que é que vai acontecer aos personagens, não é? Ninguém vai ler um livro por se interessar por Séneca, para isso lê o original, não é? Mas esses elementos podem entrar e podem melhorar uma história, podem torná-la mais interessante, ou podem fazer com que a pessoa se interesse por esses temas e por si próprio os vá estudar. Eu tenho algumas pessoas que leram o livro e que acharam interessante e começaram também a ler sobre o assunto ou sobre esses temas, porque eles, ou pelo menos eu tentei, que eles fossem apresentados de uma forma interessante para o leitor e enquadrados dentro de uma história que é atual e que se passa em sítios perfeitamente identificáveis de Lisboa e de Évora e de Sintra. O desfecho é um bocadinho inesperado e é um bocadinho ambíguo. É uma história que, de certo modo, até se possa considerar como tendo um final aberto, porque o penúltimo capítulo termina com com Pedro, a ler um livro que o amigo Paulo, que finalmente resolveu escrever um romance, escreveu, e o último capítulo vem a seguir a isso. E, portanto, nós podemos enquadrá-lo da forma que quisermos, dentro do livro anterior ou sendo o final deste livro que estamos a ler. E termina de uma forma que eu penso que é uma forma feliz. Nem sempre resulta os finais felizes. Aqui penso que o final é um final relativamente feliz, pelo menos pacífico, em que a história se resolve, embora deixe algum grau de ambiguidade ou algumas dúvidas para o leitor.
A cabeça de Séneca de Paulo Bugalho, publicado pela Gradiva, é a nossa sugestão de hoje para que leia mais e melhor. Até amanhã e, se for o caso, boas férias. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.